E saúde, quando a gente fala de saúde, a gente pensa que saúde é o quê? Não ter doenças, né? Só que saúde, ela é mais do que isso. A Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde como sendo um bem-estar físico, mental, social, não apenas ausência de doenças, né? Então, assim, a gente tem que ter mental e espiritual, né? Então, nós acreditamos que a nossa vida espiritual, ela faz parte da nossa saúde física. Próximo. Então, quais são as possíveis causas de falta de saúde? A gente adoece por quê? A gente adoece por várias causas diferentes. Às vezes, a gente adoece porque a gente tem uma doença genética na família, né? Às vezes, a gente adoece por causa do ambiente onde a gente vive, ou às vezes as características individuais de cada um, mas a gente sabe que 90% das doenças vêm por causa do nosso estilo de vida, né? Então, nós conhecemos os 8 remédios de Deus, e por que nós não vivemos os 8 remédios? Às vezes a gente tem dificuldade de pôr em práticas nas nossas vidas. E o nosso estilo de vida, o que nós comemos, que bebemos, a maneira que nós dormimos, trabalhamos, isso está nos adoecendo, está nos trazendo doenças. O próximo. Então, a Organização Mundial da Saúde define, né, uma das principais causas de morte do mundo. Todo mundo tem medo de ter um câncer, não tem? A gente tem medo de ter um câncer. A gente tem medo de uma bala perdida. Mas, às vezes, a gente esquece as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo. Pressão alta, diabetes, pode nos levar a ter infartos, a ter AVC, para ter os eventos, né, cardiovasculares, são as principais causas de morte no mundo. Então, nós precisamos controlar isso. O próximo. Comer mal. Comer de forma errada. Isso está nos deixando obesos. Está nos deixando com doenças, está nos trazendo doenças, está aumentando a nossa pressão, aumentando a nossa glicose, descompensando a nossa tireoide, enfim. Então, nós estamos ficando doentes. E nós precisamos de saúde para que a gente possa cumprir a missão. O próximo. Esse é um blog da UOL que fala, né, que os adventistas, eles têm mais saúde, estão tendo mais saúde. Mas por quê? Tem 8 segredinhos, 8 segredos que, quando colocados em práticas nas nossas vidas, esses 8 segredos modificam, dão mais longevidade. E como é que os adventistas descobriram isso, né? Tanto tempo atrás, coisas que os cientistas estão descobrindo somente agora. Hoje em dia, todos falam, as pedras falam sobre saúde, né? As pedras falam sobre estilo de vida saudável. Como é que os adventistas já sabiam isso há tanto tempo atrás? Então, isso é um blog que não é cristão, né? Então, é uma observação que eles fizeram. O próximo. Então, a reforma de saúde é uma questão de vida ou morte eternas. Nós precisamos modificar os nossos hábitos, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu vou convidar vocês, então, para abrir as nossas Bíblias. Em Apocalipse 14, verso 6. Aonde que a mensagem de saúde entra na Bíblia? Por que nós precisamos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo?
Apocalipse 14, verso 6. Agora, com a nossa Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Bondoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, falando em Teu nome. Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja aqui. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra e da Tua mensagem, Pai, para cada um de nós. Perdoa as nossas faltas e fica conosco. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então, existe um evangelho eterno para ser pregado. Existe uma mensagem que precisa ser pregada a todas as nações, línguas e povo. No verso 7, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Então, existe uma mensagem, mas não é uma mensagem qualquer. Existe uma mensagem de juízo. Existe uma mensagem muito importante que precisa ser levada a todo povo, língua, tribo, todas as nações, todas as pessoas precisam saber dessa mensagem. E no verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo de enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. No verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, existe uma mensagem, existe um povo que está sendo selado, existe um povo que está sendo marcado. As pessoas aí fora não sabem disso. Eu me converti, irmãos, fazem 5 anos. Eu não sabia dessa mensagem. Eu não sabia que Jesus ia voltar. Eu não sabia que a gente precisava se preparar. Eu não sabia que Jesus ia nos buscar para o céu. Então, como eu não sabia, muitas pessoas aí fora não sabem também. E a gente tem uma mensagem, a gente tem uma missão, que é levar essa mensagem para essas pessoas. E no verso 14 diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça a coroa de ouro e a mão uma foice afiada. No 15, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Tome a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A mensagem que nós temos que levar é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de vida eterna para as pessoas. Então, nós temos essa missão. E como é que nós vamos fazer isso se nós estivermos doentes? Se nosso corpo estiver debilitado, se nós estivermos com pressão alta, se nós estivermos com infartos, com AVCs, enfim, com as doenças, como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos cumprir a nossa missão? Então, nós precisamos de saúde, nós precisamos ter saúde para poder ir adiante, para a gente poder fazer a nossa obra, fazer o nosso trabalho. O trabalho que os santos anjos queriam fazer, mas que Jesus confiou ao povo, né? Confiou a nós, a missão que Ele nos deu. O próximo. Então, a reforma de saúde foi dada para a irmã White como sendo o braço direito do Evangelho. Né? Então, a gente sabe que antes da pregação do Evangelho final, né, o povo precisa modificar os seus hábitos, precisa cuidar do seu corpo, precisa ter mais saúde. O próximo. Então, foi nos dado todas as orientações, o que nós devemos comer, o ar que devemos respirar, a água que devemos beber,
como é que nós devemos nos comportar, como é que a gente deve ter a confiança em Deus, a temperança, o equilíbrio em todas as coisas, né? O ar puro, todas as coisas. Deus nos deu todas as orientações. O próximo. Então, Deus nos quer saudáveis, né? Ele diz que se nós cumprirmos o que Ele manda, se nós fizermos, obedecermos as suas leis, as suas orientações, Ele não vai nos trazer doenças. Então, nós sabemos que as doenças vêm pelo pecado, mas muitas doenças vêm também pelo nosso comer errado, pelo nosso desequilíbrio em algumas coisas. Então, isso nos traz doenças e isso nos prejudica muito. Próximo. Então, Deus sabe, nós sabemos, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus nos deu o templo. Olha que linda a igreja aqui, né? Limpa, organizada, tudo decorado, né? Tudo bonito, tudo adequado. Por que às vezes a gente maltrata o nosso corpo? Nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos nos cuidar também, como nós cuidamos da igreja. Nós não trazemos sujeira de casa para trazer aqui para a igreja, não é? Ninguém traz a sacolinha de lixo de casa para a igreja. Por que às vezes nós comemos coisas para não botar fora? Então, que é lixo, é lixo. A gente não deve comer coisas, né? Às vezes a gente que é mãe, que tem filhos pequenos, acaba comendo para não colocar fora. Mas nós não devemos fazer isso, né? Porque a gente deve ter equilíbrio em todas as coisas. O próximo. Ali mostra a nossa cabeça por dentro. Como é que o nosso cérebro age? Isso foi feito um trabalho mostrando cada parte, foi feita uma cintilografia, né, que é um exame que injeta contraste na veia da pessoa. E esse contraste ele vai para determinadas partes do cérebro. E aí mostra cada parte do cérebro em cada momento diferente, cada coisa diferente que as pessoas estavam fazendo. E ali no lobo frontal, bem na frente ali, onde está circundado ali, tá um quadradinho, o lobo frontal é onde é aqui, ó, a nossa testa. É onde é o nosso pensamento. E essa parte foi a parte que ficou toda pintada, né, toda marcada quando a gente fala com Deus, quando a gente está em oração, quando a gente está fazendo os louvores. Que linda a equipe de louvor aqui na frente, né? Louvando a Deus. Então, quando nós estamos louvando, quando nós estamos falando com Deus, essa parte é a parte principal. Só que quando a gente está doente, existe uma quebra nessa conexão. Então, não consegue, os estímulos não conseguem chegar de forma adequada no nosso lobo frontal. Então, por isso que a gente não consegue pensar direito quando a gente está doente. Ou quando a gente come demais também. Porque quando a gente come demais, o que dá? Sono, né? A gente fica com sono. Por quê? Porque o sangue ele se concentra na nossa digestão, no nosso estômago, e o nosso cérebro fica prejudicado. Então, por isso nós devemos ser temperantes em tudo. O grupo Medida Certa, às vezes as pessoas pensam que tem a ver com a televisão. Não tem muito a ver com a televisão. Medida certa quer dizer equilíbrio. Tem que ser tudo na medida certa. Tudo da forma correta. Comer, beber, dormir, trabalhar, né? Tudo tem que ser na medida certa. Próximo. Então, pensando nisso, um grupo de mulheres, estávamos reunidas para organizar o chá evangelístico do Ministério da Mulher, lá na nossa igreja do Costa e Silva. Alguns irmãos aqui nos conheceram nessa época do Costa e Silva. E nós estávamos reunidas, organizando o chá evangelístico, e todas reclamando que estávamos gordinhas, que estávamos com a colesterol alto, que estava com a pressão alta, que estava com a glicose alta, né? Todo mundo reclamando, mas adivinha onde é que nós estávamos reunidas?
Sabem aonde? O próximo? Numa confeitaria. Estava lá todo comendo de tudo e reclamando que estava com a glicose alta, né? Aí fica complicado. O próximo? Então, no dia 16 de setembro... Não, desculpa. 17 de setembro de 2016, nós começamos um grupo. Porque nessa reunião, nós vimos todo mundo doente. Como é que a gente poderia se ajudar? E aí eu disse para elas, elas vieram me perguntar, né, Estela, o que a gente faz para a gente ter mais saúde? Eu disse, olha, se eu soubesse, eu fazia também. Mas a gente sabe. Nós temos os 8 remédios de Deus que Deus nos deu. Por que a gente não põe em prática na nossa vida? E aí uma disse, é difícil, não sei o quê. E aí nós resolvemos criar um grupo. E esse grupo era para nos ajudar a colocar os 8 remédios de Deus nas nossas vidas. E aí surgiu o grupo Medida Certa, né? Que era para nós nos ajudarmos entre nós. O próximo? Porque a irmã White diz que a gente deve pôr em prática tudo que a gente sabe a respeito de curas de enfermidades, né? Cada um sabe um pouco, né? A gente até tem um ditado que diz que de médico, todo mundo tem um pouco, né? Então, todo mundo sabe alguma coisa. E aí nós nos juntamos, aquele grupo, cada uma sabia uma coisa, e começamos a nos ajudar. Uma sabia uma receita, outra sabia um cuidado, e começamos a nos ajudar. Nós criamos um grupo no WhatsApp e começou a mudar a nossa saúde. O pessoal da nossa igreja começou a nos notar mais, nós começamos a ficar mais ativas dentro da igreja, nós começamos a trabalhar mais. Os homens começaram a ver as nossas mudanças, começamos a emagrecer, começaram a ver a nossa mudança e começaram a pedir também. Aí criou um grupo dos homens também para fazer o Medida Certa masculino também. O próximo. Lá a gente começou a descobrir casos novos de pessoas com diabetes, com pressão alta, com falta de vitamina D, com casos novos de hepatite C, coisas que a gente não sabia. Nós, como povo de Deus, nós estamos doentes. Pressão alta, diabetes, né, tem tudo a ver com as doenças cardiovasculares, são a principal causa de mortes no mundo. Então, como é que a gente não tinha notado isso dentro da nossa própria igreja, né? Da nossa própria grupo também? O próximo. Essa sou eu. Quando nós começamos, eu pesava 93 quilos. Né? E agora com 72. Então, a minha pressão baixou, minha glicose baixou. Né? Eu era uma das pessoas que tinha pressão alta. Então, muitas doenças, muitas coisas acontecendo por causa do nosso estilo de vida errado. O próximo. Essa é a Eliane, também é uma colega. É nossa voluntária da cozinha também. A Eliane ali no início e depois... De tarde, ela vai conversar um pouquinho com vocês também. Próximo. A Senira. Vem aqui, Senira. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu fui a mais rebelde do grupo. Quando eles começaram no dia 17, eu estava junto, mas eu resolvi só participar, porque eu já tinha feito todas as dietas, todos os regimes, e eu não tinha conseguido perder peso. Às vezes até conseguia perder uns 4, 5, mas engordava 6 ou 7. Aí uma tarde eu estava muito mal, tive uma crise de enxaqueca, e aí eu liguei para a Estela.
Eu disse, Estela, eu estou muito mal. Eu já estou há uns 10 dias com uma crise de enxaqueca e a minha crise não passa. Eu já tomei todos os remédios que eu tinha em casa e não tem como melhorar. Aí ela disse para mim, vem aqui em casa. Aí eu fui. Ela abriu a porta, olhou para mim e disse assim para mim, a tua pressão está alta. E eu disse, Estela, eu não tenho pressão alta. Eu nunca tive pressão alta. Eu estou com uma crise de enxaqueca. Ela disse para mim, Senira, a tua pressão está muito alta. Eu disse, Estela, eu não tenho pressão alta. Aí ela disse, senta. Aí ela foi medir minha pressão, olhou para mim e disse, tu trouxe os exames que eu te pedi? Eu disse, trouxe. Aí ela olhou para mim e disse, a tua pressão está 26/18. Aí ela pegou os resultados dos exames que eu tinha levado para ela. A minha glicose estava 368, vitamina D não tinha. Ali, ó, 99,6 kg. Tinha algumas pessoas meio mal-humoradas que diziam que eu tinha 100, mas eu não tinha. Era 99,600. Aí eu disse ela olhou para mim e disse, Senira, se tu não se cuidar, tu vai morrer. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho 2 filhos para criar. Se eu morrer, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Aí eu disse para ela, Estela, o que eu faço para perder peso? Porque eu já fiz de tudo e eu não consigo. Ela disse, mas tu não tem acompanhado as nossas reuniões? Tu não aprendeu o tamanho do teu estômago? Tu não aprendeu quantas cores tem que ter no teu prato? Tu não aprendeu que quantia tem que ter no prato? Tu não aprendeu os 8 remédios de Deus? Tu não conhece a história de Daniel? Quando Daniel chegou na mesa do rei, ele não olhou o que convém comer? Ele não chegou comendo de tudo porque ele estava com fome. Ele olhou o que é bom, o que eu posso comer daqui, o que convém comer. E é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai colocar em prática. Irmãos, hoje a minha glicose está controlada, eu não tomo mais nenhum tipo de medicação, a minha glicose está controlada, minha pressão está controlada, vitamina D, beleza. E eu consegui eliminar 21 quilos. Bênção, né? Quando a gente se coloca assim nas mãos de Deus, né? Deus opera milagres nas nossas vidas. Próxima. A Fanny, hoje ela não pôde estar aqui, a nossa líder do Ministério da Mulher. Ela conta que quando mudou a vida dela, o que mudou muito na vida dela foi o entendimento. A gente passava, né, no grupo, mensagens de Ellen White, os textos de Ellen White, mensagens bíblicas, e ela não conseguia entender. Ela reclamava que não conseguia entender. Então, o que mudou muito na vida dela foi o entendimento. De tarde ela vai estar aqui, vai poder conversar um pouquinho mais com vocês. O próximo. A Beth. O próximo. Esse irmão é um irmão nosso, lá da Igreja à Distância, em Canoas. Nós estivemos na igreja deles fazendo a programação, fazendo as atividades. E ele, ali a fotinho dele da identidade, ele teve que fazer uma nova identidade porque não foi aceita. Ele eliminou 24 quilos. Só vivendo, gente, não tem milagre. Nós não temos nada de mágico. É vivendo os 8 remédios de Deus, colocando os 8 remédios de Deus em prática nas nossas vidas. O próximo. Aí ele, ó. É o Cláudio, lá da Igreja à Distância. Próximo. Esse irmão é um irmão, um rapaz que está estudando conosco lá no Lindóia. Ele também, o Jorge, ele eliminou também 10 quilos. Então, isso é para mostrar para vocês que é tanto para mulheres quanto para homens também. O próximo. Essa irmã, ela é lá de Canoas também. Ela eliminou 12 quilos sem nunca ter nos visto.
ela fazia toda a programação. A gente tem uma página no Facebook, onde a gente coloca as dicas, as orientações, as fotos dos encontros. E ela eliminou 12 quilos só seguindo as dicas e o acompanhamento que fazia pelo Facebook e pelo WhatsApp. Então, essa é a Regina. Próximo. Esse é o Ayrton, nosso auxiliar também de mídia. Ele eliminou 19 quilos também. Foi um dos que conseguiu fazer o acompanhamento. Agora ele consegue ser o primeiro no kart, né? Próximo. Então, quais são as orientações que a gente dá? Né? A gente orienta estilo de vida saudável, o que a gente coloca no prato, como é que a gente pode colocar os 8 remédios de Deus nas nossas vidas. Ali são fotos das atividades nas igrejas. O próximo. Os resultados não são só aqui, nós mostramos os resultados aqui, mas os resultados maiores são para o céu. Existe uma classe bíblica que a gente faz, né? Agora nós estamos na igreja do Lindóia, nós temos em torno de 33 pessoas só na igreja do Lindóia em acompanhamento, visitas, que estão fazendo estudos bíblicos conosco. O próximo. Aí a classe bíblica se reúne todos os sábados depois do meio-dia, depois do culto. Próximo. Os resultados maiores são para o céu, né? Nós temos 8 batismos já, resultantes do trabalho direto do Medida Certa. Próximo. Essa foi o último batismo, né? Que foi na semana passada, na segunda-feira, foi batizada aqui, né? Na plenária. E essa senhora foi uma das que entregou a vida dela a Jesus, né, através desse trabalho do Medida Certa. Então, é um trabalho muito, muito, muito importante, muito... quando a gente fala de saúde, as portas se abrem, as pessoas se abrem, estão mais abertas para ouvir o Evangelho, através do Ministério da Saúde. O próximo. Oportunidade de testemunhar lá na nossa igreja, lá do Costa e Silva. Ali tem junta panela só de saladas, feijoada vegana. Ali um café da manhã que nós fizemos para a abertura da escola sabatina. Tinha 160 pessoas para a escola sabatina. O próximo. O primeiro ano do Medida Certa, né? Agora nós já estamos no segundo ano. Ali eu trouxe para mostrar para vocês o bolo. Aquele bolo ali é um bolo saudável, um bolo com a calda ali de ameixa. Então fica muito gostoso. A gente tem que ter opções, né? Como trabalhar com as pessoas e dar opções para coisas mais saudáveis. O próximo. Trabalhando com os desbravadores. Achei linda a investidura dos desbravadores. Parabéns, o clube, né, dos aventureiros, hoje a investidura. E parabéns. Lá também a gente faz treinamento para os aventureiros e desbravadores. Primeiros socorros. Próximo. Tivemos no mês passado, até o mês passado, nós estávamos na Novo Tempo também, no programa do Tobias, com o momento do Medida Certa, também passando orientações de saúde, as saídas ali nas igrejas, no Centro de Vida Saudável. O próximo. A formatura do primeiro grupo do Centro de Vida Saudável. O próximo. E agora nós estamos na igreja do Lindóia. É um projeto de implantação de igrejas. Né? Nós estamos ajudando a revitalizar a igreja de Rubem Berta também. E auxiliando também na igreja do Moinhos. Até tem várias pessoas aqui do Moinhos também. Próximo. Isso aí é lá no Lindóia. O próximo. A formatura da nossa turma do Lindóia.
O próximo. O curso de culinária do Lindóia também. As feiras de saúde que nós fazemos nas vilas, na comunidade. Aqui foi no Parque Germânia, no Impacto Esperança. E essa é a nossa página. Medida Certa, a CSR, que agora nós somos um grupo voluntário também aqui da associação. Então, todos podem acessar, né? Lá tem as dicas, tem as fotos, todos os trabalhos que a gente está tirando aqui. Hoje nós vamos colocar lá também. Próximo. E o que vai ser feito de tarde, então? Hoje de tarde, às 2h, nós vamos começar a pesar, medir, ver pressão, ver glicose de todos que quiserem, tá? Calcular índice de massa corporal, para todas as pessoas que quiserem. Mas só que nós precisamos que isso seja até às 2h30, porque depois tem palestras, tem as orientações de saúde, tem os vídeos, tem o resto da programação. Então, vou pedir para vocês que vocês não atrasem de tarde, chegar no máximo até as 2h15, para dar tempo da gente pesar e medir todo mundo, certo? Tá? Depois tem a verificação de pressão, as dicas de saúde, e no final, nós trouxemos também um quitute, para vocês experimentarem uma surpresa saudável, para vocês experimentarem, para ver se vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Próximo. Então, Deus diz para nós, né, que assim você coma, beba ou faça qualquer coisa, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Né? Que a nossa vida deve ser para a glória de Deus. O próximo. Jesus, ele venceu aonde Adão pereceu, né? Então, que a gente possa vencer os nossos hábitos, nossos maus hábitos, né? Que nós possamos modificar as nossas vidas e que nós possamos ter mais saúde. Nós possamos ser como Daniel, como a Senira falou, né? Daniel, quando ele chegou na mesa do rei, ele estava com fome. E ele olhou antes de comer, ele escolheu. Então, que nós possamos ter escolhas saudáveis nas nossas vidas, que nós possamos viver de forma a agradar a Deus. Próximo. Terminou? Coloca para mim o videozinho, por favor, irmão. São as atividades que nós fazemos.
Esse é um trabalho de evangelismo. Trabalho de mostrar Jesus para as pessoas, de trazer mais pessoas para Deus. Então, que nós possamos também usar essa ferramenta em todas as nossas igrejas e que aqui na igreja de Iguatemi também possamos nos aprimorar cada vez mais e usar essa ferramenta para trazer as pessoas para Deus. Agora, então, vou chamar o Anderson para ele cantar mais uma música. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Vamos nos pôr em pé. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos. Então, que nós possamos, hoje de tarde, estar aqui, né, pontualmente às 2h, para fazer as nossas atividades. Nós vamos esperar cada um de vocês com muito carinho. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelas tuas orientações, muito obrigada, Senhor, pela tua mensagem de saúde, por todas as tuas mensagens, Pai, que o Senhor deixou para nós, como teu povo. Agora, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos capacite para que nós possamos colocar em prática isso nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos realmente viver em obediência aos teus decretos, aos teus mandamentos, Pai.
Fica com cada um de nós aqui, Senhor. Nos capacita, nos orienta, nos guia, Senhor. Mostra para nós o caminho, Senhor. Que às vezes nós não sabemos, às vezes nós nos desviamos, às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos inspire, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos leva em segurança para os nossos lares e nos traz às 14h para que nós possamos continuar a programação, Senhor. Fica com cada um de nós, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O grupo Medida Certa vai estar na porta lá para se despedir de vocês.